Oi pessoal, sou a professora Giane e esse é o nosso último vídeo sobre flexão de adjetivo, dessa vez flexão de grau. Pessoal, vocês já sabem que o adjetivo é uma classe gramatical que sofre flexão. Por que sofre flexão? Na maioria das vezes porque ela precisa concordar com o substantivo, porque vocês também já sabem que o adjetivo é uma classe, um tipo de palavra que vai estar ali para acompanhar o substantivo. O substantivo sofre flexão, o adjetivo sofre flexão para acompanhá-lo, para estar alinhado. Inclusive, a gente viu que a flexão de gênero e de número ocorrem, nessas flexões ocorrem processos muito semelhantes aos processos do substantivo. Então, na flexão de gênero, por exemplo, a regra geral é o acréscimo da letra A. Na flexão de número, a regra geral é o acréscimo da letra S. Então, são processos muito semelhantes aos processos do substantivo, porém, neste vídeo vamos falar da flexão de grau, que aí já não é parecido com a flexão do substantivo, o que é um pouco óbvio, porque o substantivo, no substantivo nós temos o grau aumentativo e o grau diminutivo. O aumentativo aumenta, o diminutivo diminui. Então, quando eu digo eu tenho uma cadeirona, eu quero dizer que eu tenho uma cadeira grande. Então, se refere ao tamanho, à dimensão. Quando eu digo eu tenho uma cadeirinha, eu tenho uma cadeira pequena. Se refere de novo ao tamanho. E observe que não tem como me referir ao tamanho de uma característica, portanto, não faz sentido eu ter ali um diminutivo e um aumentativo de um adjetivo, porque se eu disser, por exemplo, legalzinha, espertinho, eu não estou me referindo ao tamanho, entende? Eu posso me referir à intensidade, mas não ao tamanho, então não faz sentido. Então, a gramática normativa, a gramática prescritiva, ela não reconhece como legítima, como correta, a forma aumentativa e diminutiva dos adjetivos. Giane, fiquei confusa, porque a minha professora aqui, presencial, ela sempre fala, espertinho, hein? Está aí tentando colar na prova? Espertinho, hein? Bom, esperto é um adjetivo, espertinho é a forma diminutiva. Como que não existe? Se a minha própria professora de português fala assim? Aí é que tá, pessoal. Lembra quando eu falei para vocês que a proposta do curso é confrontar a gramática prescritiva, a gramática da norma, a gramática que vai determinar regras e a gramática da realidade, a língua que a gente de fato usa? Aqui está um excelente exemplo. Então, claro que existe as formas diminutivas e aumentativas dos nossos adjetivos. É claro que existe, a gente usa o tempo inteiro. Porém, a gramática não reconhece, porque pela definição não faz sentido. E realmente não faz, como eu acabei de falar para vocês. Se você tem ali um aumento de tamanho e uma característica não tem tamanho, de fato, pela definição não faz sentido. E a gramática, ela é muito... Entende? Ela é muito apegada a esse negócio de definição. Ela fala assim, então não encaixa. Mas na vida real faz todo sentido. Porque quando a sua professora fala, espertinho, hein? Tá aí usando o celular enquanto assiste a minha aula. Ela não quer dizer exatamente que você é esperto pequeno ou esperto grande. O que ela quer dizer? Primeiro, ela quer dar uma ideia de um outro adjetivo. Ela quer, por exemplo, dizer que você é sagaz. Nossa, como você é sagaz, acha que eu não ia perceber. Segundo, ela tá dando uma indireta. Olha, eu percebi. Você achou que eu não ia perceber? Eu percebi, eu tô aqui, tô chamando sua atenção, você vai se dar mal, vou tirar nota de você. Então, quer dizer que quando a gente usa o diminutivo ou aumentativo no adjetivo, a gente tá passando uma outra ideia. A gente tá dando ali uma ideia subjetiva, uma ideia que existe também nos substantivos. Eu falei para vocês, quando a gente estudou substantivo, que tinha também essa dimensão subjetiva. Quando eu falo, por exemplo, meu amorzinho, nossa, que povinho. Você tem ali uma opinião implícita, mas isso é apenas uma parcela dos casos desses usos no substantivo. Agora, no adjetivo é quase 100%. Quase sempre que você estiver utilizando a forma diminutiva no adjetivo, por exemplo, você está ali tentando passar um julgamento, uma opinião, uma mensagem implícita, uma mensagem não exatamente subliminar, mas você está querendo dizer outra coisa. Por exemplo, quando eu digo, que céu azulzinho, eu não quero falar que o céu é azul, porque é meio óbvio, a gente sabe que o céu é azul, porque na maioria das vezes o céu é azul. Então não é uma informação que eu estou te dando. Apesar de ser uma característica do céu, é uma característica que quase todo mundo sabe. Quando eu digo que o céu é azulzinho, eu quero dizer que é confortável, que é agradável, um dia gostoso. Aquilo me agrada de alguma forma. Da mesma forma, quando eu digo, nossa, que água de coco geladinha, eu não quero dizer se ela está muito ou pouco gelada. Normalmente ela está muito gelada, mas eu quero dizer ali, não quero falar da temperatura dela. Eu quero falar, nossa, que delícia, que gostosa, eu amo água de coco assim. Então quer dizer que tem ali uma possibilidade de substituição de um outro adjetivo, então delícia, gostosa, agradável, confortável, e tem ali uma mensagem que eu estou querendo passar, principalmente uma opinião, esse caráter subjetivo, tá bom? Então só para dizer para vocês que de fato existe o grau aumentativo e diminutivo no uso dos adjetivos, mas não é um uso reconhecido pela gramática normativa, pela gramática prescritiva. Ela vai dizer, isso é informal, é coloquial, não use, não fale assim. Mas claro que você pode falar no seu dia a dia. Mas evite escrever na sua redação ou coloque entre aspas para eles saberem que você tem noção que aquilo não é reconhecido pela norma. Beleza? Tá bom, gente. Então agora vamos para a norma, né? O que a norma diz? Qual é o grau do adjetivo? Bom, o grau é o seguinte.
A gente tem 7 formas. Fiquem tranquilos, eu vou deixar na luzinha para vocês não se perderem e a gente vai devagar, mas eu já vou preparar vocês que são 7 formas. Porque na verdade a gente começa com 2, mas elas vão se subdividir loucamente, daí vai virar muitas e tá tudo bem. Vamos lá então. O grau do adjetivo é o grau comparativo e o grau superlativo. Então, temos inicialmente 2 formas. O grau comparativo, como o nome já diz, ele é o grau que compara, ele vai estabelecer comparação. Bom, se você tem comparação, você precisa de pelo menos 2 elementos e elementos concorrentes, porque se eu estou comparando, eles têm que concorrer, né? Senão eu não vou comparar coisas que não tem nada a ver uma com a outra, certo? Eu tenho que ter algum parâmetro, algo semelhante entre elas. Então, por exemplo, quando eu digo, vamos pegar aqui gramática, que é uma disciplina maravilhosa, matemática que não é tão legal, eu vou dizer assim, gramática é muito mais interessante do que matemática. Então, quando eu digo gramática é muito mais interessante do que matemática, eu estabeleço uma comparação em que gramática é superior à matemática. Então, eu tenho o grau comparativo de superioridade. Você pode falar assim, não, Jane, gramática é muito menos interessante do que matemática. Então, eu tenho aqui o grau comparativo de inferioridade e você pode ser uma pessoa madura e falar assim, ai, gente, pra que ficar discutindo o que é mais interessante? Os dois são. Gramática é tão interessante quanto matemática. Uma pessoa madura que reconhece a importância das duas disciplinas. Parabéns, muito bem. E aí eu tenho o grau comparativo de igualdade. Esse grau comparativo de igualdade também pode ser expresso por que nem, e na maioria das vezes é. Eu falo assim, gramática é legal que nem matemática. Você é feio que nem fulano. Você é legal igual ciclano. Esse que nem não é reconhecido pela gramática normativa. De novo, ela vai dizer é feio, não fala que nem. Fale tanto quanto. Mas na vida real a gente quase não fala tanto quanto, né? Então, para você saber que você pode falar o seu que nem à vontade, mas, de novo, não deve falar o seu que nem em ambientes cultos, em ambientes formais, em ambientes que seja exigido essa gramática prescritiva. Combinado? Só isso, só isso. Então, já falamos de 3 formas. Agora, eu já falar do nosso outro grau. Esse foi o comparativo, agora o grau superlativo. O grau superlativo, ele é da intensidade. A gramática vai dizer que ele não vem para comparar, mas se você parar para pensar bem, ele estabelece uma comparação implícita que a gente vai chamar, na verdade, de hierarquia. Então, vamos lá. Esse grau superlativo, ele é dividido em 2, tá bom? Grau superlativo relativo e absoluto. Primeiro, vamos falar do relativo. O grau superlativo relativo, vou dar um exemplo para vocês. Gramática é a disciplina mais legal da escola. Então, gramática é a disciplina mais legal da escola. Veja que aqui eu não tenho uma concorrência, porque eu só tenho uma disciplina, gramática. Porém, essa gramática ela é legal em relação a quem? Em relação a todas as outras. Então, quer dizer, eu tenho uma relação, por isso que ele chama grau superlativo relativo, porque é em relação a algo, em relação a um contexto maior, em relação a um grupo, ao grupo de todas as disciplinas. E é por isso que eu vou dizer que é uma hierarquia, porque mesmo que eu não tenha uma comparação, se eu estou dizendo que ele é mais interessante, que é mais legal, que é mais alguma coisa, então eu tenho ali uma hierarquia, uma lista no ranking, que o primeiro lugar é o da gramática. Então, de alguma forma, eu tenho uma espécie de comparação implícita. Só que eu não tenho uma comparação pessoal, né? Eu não estou ali embirrando, é a matemática mais legal, a gramática mais legal. Não, eu estou falando assim, não interessa as disciplinas. Não é que eu não gosto de alguma, só que essa é muito interessante. Tá bom? Da mesma forma, eu posso achar que ela não é interessante. Então, eu posso dizer assim, gramática é a disciplina menos interessante da escola. Então, nesse caso, eu tenho uma relação de inferioridade. Então, o grau superlativo, ele se divide em 2. O relativo absoluto, como já disse, e o relativo também se divide em 2. Então, grau superlativo relativo de superioridade, disciplina mais legal da escola, e de inferioridade, disciplina menos legal da escola. Simples, simples. Agora só faltam mais 2 para a gente acabar aqui com nossas 7 opções. E aí nós estamos ainda no grau superlativo, desta vez no absoluto. O que é o absoluto? Aquele que não tá nem aí para ninguém, ele se basta. Ele não quer fazer, não quer nem ter uma concorrência e também não tá nem aí para ter em relação a um grupo. Ele só quer falar dele mesmo. É uma pessoa que você pode achar que é egoísta, mas é só madura, não quer ficar estabelecendo nenhum tipo de comparação, de concorrência. O grau absoluto vai dizer assim, gramática é uma disciplina muito legal, muito interessante. Então, se é uma disciplina muito interessante, ele não interessa se a outra é essa. Mas e matemática? Tanto faz, eu não quero falar de todas, eu não quero comparar, não quero hierarquizar, eu só tô falando que eu acho muito interessante. Gramática é uma disciplina muito interessante. Matemática pode ser, física pode ser, todas podem ser. Eu só tô falando que gramática é muito interessante. E aí você pode dizer muito interessante, utilizando aqui um adjetivo interessante e um advérbio de intensidade, muito. Ou você pode usar apenas uma palavra e dizer interessantíssima. Gramática é uma disciplina interessantíssima. E aí a gente vai dar nome, né? Porque a gramática dá nome. Então, quando eu digo muito interessante, tem o grau, superlativo, absoluto, analítico. Lembra do substantivo? A única semelhança que a gente vai ter aí com o substantivo? Não a única, né? Mas enfim, formalmente, né? Diante da prescrição da gramática, a única que a gente vai ter semelhante. Lá no substantivo, eu falei para vocês também que existia isso. O grau analítico e o grau sintético. O analítico era quando você analítico, você acrescentava um adjetivo. Por exemplo, quando você diz
menina pequena. A menina pequena, eu tenho menino um substantivo, pequena um adjetivo. Então, eu acrescento um adjetivo, eu tenho duas palavras. Eu falei pra vocês, quem analisa, né, analítico, quem analisa gosta de falar muito, é igual a gente, fala pra caramba, então usa muitas palavras. Então, o grau analítico você tem duas palavras, mas também tem a possibilidade do grau sintético, aquele da síntese, que você acrescenta um sufixo, em vez de duas palavras, você fala menininha, acrescenta o sufixo inho. É mais ou menos o mesmo processo. Então, quando a gente está lá voltando para o adjetivo, grau superlativo absoluto, você tem o analítico e o sintético. No analítico, você vai ser aquela pessoa que gosta de analisar e de acrescentar. Dessa vez, você acrescenta um advérbio. Muito interessante. Agora, você pode querer ser uma pessoa sintética, uma pessoa da síntese, que fala pouco, usa poucas palavras e acrescenta o sufixo íssimo. Interessantíssimo. Pronto, acabou. Acabaram as formas e aí a gente vai para nossa reflexão. Qual é a reflexão? Na sua vida real, quando você encontra um menino ou uma menina, ou um livro, tanto faz, muito lindo, você fala para sua mãe, nossa, que coisa lindíssima. Você pode falar, mas geralmente não, né? O que a gente fala? Nossa, eu vi um menino lindo, lindo, eu vi um livro lindo, lindo. O que é lindo, lindo? Você repete. Então, essa repetição é uma estratégia da nossa língua, do nosso dia a dia, para fazer essa forma absoluta. Ao invés de você falar muito lindo ou lindíssimo, você fala lindo, lindo. Você também fala super lindo. Ai, eu vi um bebê super fofo. Era tão fofinho, era super fofo. Ou você pode falar fofíssimo? Pode, mas não é sempre que a gente fala, ai, fofíssimo. A gente costuma falar super fofo. Você acrescenta aí um prefixo, uma outra estratégia da língua. E se você tiver um amigo muito rico, o que você pode falar? Que ele é riquíssimo, que ele é muito rico, que ele é rico, rico, que ele é podre de rico. Nossa, ele é podre de rico. Aquele menino, ele é podre de verdade? Eu espero que não. Pode ser também, mas provavelmente não. Ele é muito rico. Então, como eu disse, você pode usar o absoluto, né? O absoluto sintético, falar que ele é riquíssimo. O absoluto analítico, falar que ele é muito rico. Ou outras formas, né? A repetição, rico, rico. O acréscimo do prefixo, super rico. Acho que antes eu tinha falado sufixo, antes sufixo é no final, prefixo é antes. Então, super rico, prefixo, hiper rico. Ou uma expressão, podre de rico. Então, essas três, né? A repetição, a prefixação e a expressão são três formas também que a gente utiliza para fazer essa intensidade, para dar essa intensidade ao adjetivo, formas que a gente criou. E aí, para encerrar a aula, claro que nós vamos ter literatura, sempre falamos aqui da linguagem do dia a dia e falamos também da literatura, e a gente trouxe para vocês, eu no caso, né, de novo Machado de Assis, porque ele é muito bom e muito legal, e tem um exemplo perfeito aqui, nós temos esse livro aqui chama Dom Casmurro, provavelmente vocês conhecem porque é um livro da grande polêmica, né? Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. A gente não vai falar de traição hoje, tá bom? A gente vai falar do José Dias. Vocês lembram quem é José Dias? José Dias é o agregado, eu nem sei o que é um agregado. Seguinte, no Brasil nós temos um grupo social chamado agregado. É um grupo muito típico brasileiro e tem muito a ver com a escravidão. Na época da escravidão, as pessoas, como o nome já diz, eram escravas, né? E depois acabou a escravidão. Elas deixaram de ser escravas, mais ou menos. E aconteceu um processo em que as pessoas que não eram mais escravas, elas não tinham o que ser. Porque elas não tinham onde trabalhar, elas não tinham estudo, elas não tinham casa, elas não tinham propriedade. Então era assim, olha, você não é mais escravo, está liberto, pode ir embora. E a pessoa falava, tá, eu vou pra onde? Ah, que pena, não tem pra onde ir, então fica aqui mesmo. Então estabelecia-se uma relação de troca de favor. As pessoas que realmente, né, libertavam, porque muitas continuavam sendo escravos na prática. As que pouco a pouco foram deixando de ser escravos, eles estabeleciam uma espécie de relação que não mudava muito. Era assim, então faz o seguinte, você continua morando aqui no meu terreno, ali no cantinho, mas você tem que trabalhar pra mim. Então, em vez de eu te pagar salário, eu te dou moradia e comida. Então, uma espécie de troca, uma espécie não, né? Uma completa troca de favor. Eu te dou teto e comida e você me dá trabalho, me dá lucro, me dá a sua força e principalmente a sua vida. Então, uma relação de troca de favor que foi se perpetuando e hoje em dia a gente tem isso ainda de formas menores, mais intensas, menos intensas, mais análogas à escravidão ou não tão escravas, mas a gente tem isso de troca de favor. A pessoa, por exemplo, a faxineira, a empregada que mora no quartinho do fundo da casa e cuida do filho, e cuida de toda a faxina, e cuida da comida. Então, essa relação de troca de favor. Nesse livro, a gente tem essa representação do José Dias, que é uma pessoa que chegou ali na casa do Bentinho, o protagonista, né? Foi ficando e acabou morando ali. Ele não trabalha exatamente para a família, ele começou trabalhando, mas no final ele acabou ficando, e é uma espécie de troca de favor. Ele agrada a família dá o teto para ele. E aí, que esse José Dias, vou ler, amava os superlativos. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia para prolongar as frases. Então veja já a ironia. Então José Dias amava os superlativos, que é essa forma intensa de falar interessantíssimo, maravilhosíssimo, bonitíssimo, ele adorava isso. E aí servia para deixar as ideias grandes, para mostrar, olha como ele é culto, como ele é legal. E quando ele não tinha nada para falar, servia para a frase ficar bonita, só para isso mesmo, né? Não tinha nenhuma profundidade.
Só que daí a gente continua com a descrição dessa personagem. A descrição vai mostrar que ele era. Nem sempre ele era vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados, era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta ou naquela maneira. Quer dizer, se precisasse, ele era às vezes muito rápido, às vezes ele era muito devagar, ele era natural nas duas formas. Então, era uma pessoa que oscilava muito o seu comportamento, né? Outro sim, ria largo se era preciso. Ria largo se era preciso. De um grande riso sem vontade, mas comunicativo. A tal ponto, as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo parecia rir nele. Nos lances graves, gravíssimos. Então, peraí, era uma pessoa que ria largo se era preciso? Gente, risada, gargalhada é uma das coisas mais naturais e espontâneas da vida. E esse agregado, ele ria se era preciso, ele ria se tinha necessidade de rir. E era um riso sem vontade, mas convincente. Então, veja que toda a personalidade dessa personagem, ela vem sendo construída de modo que é uma pessoa que ele faz o que é necessário. Ele ri se precisa, ele vai rápido, se precisa, vai devagar, se precisa. E ele usa muitos superlativos. Então, o que a gente tem aqui? Uma pessoa bajuladora, uma pessoa que está ali para bajular. Como você, quando quer a promoção do seu chefe, você fica, ai, chefe, você tá tão lindo. Ou quando o chefe conta uma piada bem boa, você dá risada. Ou você precisa de nota, né? Com o seu professor, você dá uma risada, né? Ah, vou dar uma risada da aula dele. Quem sabe ele vai falar, ah, que bonitinho que ele é bom, não vou aumentar a nota aqui. Então, quer dizer, aqui, o que é muito interessante a gente pensar que o uso do superlativo, quer dizer, uma escolha gramatical, uma escolha vocabular, ela não é espontânea. Ela vem extremamente calculada por causa de uma condição social. Então, olha que profundo você pensar que você pode usar o superlativo para intensificar um adjetivo, mas que, na verdade, você usa o superlativo por uma necessidade de justificar o seu lugar ali naquela casa. Ele queria mostrar que ele era necessário, que ele precisava estar ali, então ele fazia o que era necessário. Então, ele estava sempre agradando todo mundo, sempre tentando ser uma pessoa, mostrar como ele era agradecido, exageradamente agradecido, como ele era uma pessoa necessária naquela casa. Então, veja, gente, como a gramática, como a literatura, como a linguagem de modo geral, ela não é uma linguagem isenta de relação com posições sociais, com posições políticas, ela tem muito a ver com tudo. Então, o modo como a gente fala está diretamente ligado à nossa condição social. Ali, a escolha que ele fazia de vocabulários, a escolha de usos gramaticais estava diretamente ligado à condição que ele estava, à condição que ele precisava perpetuar. Então, a língua é muito diferente do que a gente pensa, a língua é espontânea, a gente fala do jeito que a gente quiser. Não, a gente está o tempo inteiro calculando de acordo com a nossa posição, de acordo, obviamente, com a mensagem que a gente quer passar. Então, aqui, de novo, a condição social interferindo diretamente no vocabulário que ele vai escolher usar e nessa forma superlativa, né? Por que ele vai usar superlativo? Por que ele tem que intensificar tanto tudo? Por que tudo tem que ser tão maravilhosíssimo, né? Porque ele precisava ali ressaltar a gratidão dele, ele precisava manter, porque disso dependia a vida dele, né? Ele precisava do teto, ele precisava da comida. Muito interessante, né, pessoal? Muito mais interessante do que saber quais são todas as formas de superlativo que existem, é saber quando usá-las, qual a motivação para usá-las, tá bom? Até a próxima!